Aula 3, petição inicial. Hoje vamos falar um pouco sobre a petição inicial. Fiz um breve roteiro para que vocês possam seguir e dessa forma facilitar a elaboração da peça profissional. Lembrando que tudo começa do atendimento ao cliente. A partir dessa história que ele vai nos contar é que vamos saber efetivamente quais serão os direitos a serem pleiteados. Bom, uma vez feita a entrevista, precisamos determinar quais são os documentos que serão juntados. Esses documentos, em função do PJE, deverão estar todos em arquivo PDF e devidamente classificados e organizados em arquivo próprio. Você pode pedir ao seu cliente que te entregue um pendrive com essa documentação, ou então ele te passa esses documentos que você vai escanear de pronto e devolver de imediato. Não é bom ficarmos com documentos originais de cliente. Bom, após essa conferência e organização, vamos encaminhar a nossa peça. Para quem que ela vai ser endereçada? Qual o juízo? Quando nós vamos cadastrar no PJE, lá no site do tribunal, ele já vai nos pedir uma série de elementos que já devem constar da nossa peça, até para facilitar esse cadastramento. Então, o nome das partes, qualificação, CPF, identidade, CNPJ, número da carteira profissional, tudo isso é importante. Mas não podemos nos esquecer, já de pronto, de pedir para cadastrar o nosso nome ou dos advogados que vão ser responsáveis, através da procuração que nos foi otorgada, por aquela causa. Esse cadastro é fundamental para que recebamos as publicações. Ultrapassada essa primeira fase, nós vamos requerer, se for o caso, conforme o caso, os benefícios da justiça gratuita. Portanto, não se esqueçam de fazer a declaração atestando a hipossuficiência do trabalhador. Bom, uma vez elaborado esse preâmbulo e pedido o cadastramento do procurador, nós vamos fazer um breve relato dos fatos. O que deve constar nesse breve relato? O dia que começou a relação contratual, se a carteira foi assinada de pronto, qual era a jornada de trabalho contratada, o tipo de atividade exercida, o salário, se houve alguma alteração das condições de trabalho ao longo do pacto laboral e o motivo e data da dispensa. Essa primeira parte, ela vai ser um direcionamento para toda a petição inicial, porque após esse breve relato, a partir de cada parágrafo, constando essas observações que nós fizemos agora, você vai retirando dali os pedidos. Então, se a carteira de trabalho não foi assinada na data correta, a partir do primeiro parágrafo eu já tenho o pedido inicial, retificação da carteira de trabalho na data tal. Em razão disso, recebimento do 13º, férias, fundo de garantia em relação a esse tempo sem carteira assinada. Na sequência, se houve horas extras pagas, não pagas, férias usufruídas ou não, tudo isso vai ser objeto de pedido, que hoje necessariamente nós temos que apurar, liquidando os valores de cada um deles. Numa última fase, nós vamos para os requerimentos. Os requerimentos é bom que tenhamos um arquivo padrão. Lá no requerimento, é óbvio, além de pedir a procedência da ação, intimação da parte contrária sob pena de revelia, nós vamos também pedir aplicação dos juros, oficiar o Ministério Público do Trabalho, se for o caso, exibição de documentos, protestar pelas provas e, no final, dar o valor da causa, a data e assinar. Ou seja, a petição inicial ela é o mais objetiva possível, mas, de qualquer forma, ela tem que abarcar todo o contexto histórico que o seu cliente te passou. Não esquecendo que no contrato de honorários deixar bastante claro que você não é responsável pelo êxito da demanda, que você vai atuar conforme a documentação que lhe foi entregue e que o seu cliente, afirma a autenticidade e a veracidade daqueles documentos. Vamos treinar um pouquinho e já vamos conseguir fazer uma bela peça que vai servir inclusive de base depois no possível recurso ordinário em caso de improcedência de parte do nosso pedido. Até breve!